Participando da entrevista de hoje, desejo apresentar uma pesquisa da universidade coordenada pela professora Pamela Carpes, do campus Uruguaiana, que estuda o impacto da pandemia na carreira científica, especialmente de mulheres mães. Professora, seja bem-vinda mais uma vez. Poderia nos contar um pouco mais sobre esta pesquisa que desenvolve? Oi, Emanuele, um prazer estar de novo com vocês. Então, essa pesquisa que a gente faz parte, na verdade, tem outra professora aqui do campus Uruguaiana que também participa, né, que é a professora Alessandra. Ela faz parte de um conjunto de pesquisas que o grupo Parenting Science realiza. O grupo Parenting Science é um grupo brasileiro formado por cientistas mulheres de diversas universidades do Brasil, que busca investigar o impacto da maternidade na carreira científica de mulheres. Então, há um tempo atrás, a Fernanda, que é a professora coordenadora do grupo, fez um relato, um desabafo nas redes sociais sobre o impacto que ter filhos pequenos estava tendo na carreira científica dela, e dificultando a concorrência com os pares. A partir daquele relato, sem muitas intenções, muitas mulheres começaram a se identificar e buscar conversar sobre isso. E a partir disso é que surgiu, né, esse grupo, que hoje, na verdade, também é como se fosse um movimento dentro da ciência brasileira. Né? O grupo cresceu e teve suas ações reconhecidas no Brasil inteiro. Então, foi assim que surgiu essas pesquisas na área de maternidade e carreira científica, né? E aí, o que aconteceu? Como o grupo tem esse viés de trabalhar com maternidade e ciência, quando começou o distanciamento social, né, o home office, que nós costumamos chamar, várias cientistas mães escreviam para nós, comentando que elas estavam sentindo um impacto muito maior nesse momento, porque estava muito difícil manter o trabalho com os filhos em casa, né? A maioria das escolas, se não todas, estão sem atividades presenciais. Então, acaba que a gente tem que gerenciar o espaço de trabalho e o espaço de estudo do filho e gerenciar esse estudo do filho da filha e ainda, né, os cuidados gerais, cuidados da casa, cuidados de familiares que muitas vezes estão envolvidos nesse momento. E a gente sabe que na maior parte das famílias brasileiras esses cuidados acabam sendo atribuídos às mulheres muito mais do que os homens. Então a gente notou que havia esse impacto maior para as mulheres do que para os homens. Professora, hoje já é possível ter uma ideia do impacto na vida acadêmica dessas mulheres cientistas? Sim, Emanuele, a partir desses relatos, desses depoimentos que a gente estava recebendo no Parenting Science, nós sentimos a necessidade de quantificar isso, né? Como cientistas, a gente sempre gosta de ter dados para poder mostrar que aquilo que a gente está afirmando ou está sentindo de fato está acontecendo. Então, nós começamos uma pesquisa, divulgamos questionários amplamente junto à comunidade acadêmica, né? Fizemos questionários específicos para alunos de pós-graduação, questionários para pós-doutorandos e para pesquisadores, professores, enfim, já consolidados. Esses questionários, eles foram divulgados para serem respondidos por qualquer cientista, seja homem, seja mulher, tenha ou não tenha filhos, porque a ideia foi justamente avaliar o impacto nas diferentes categorias. A gente já divulgou alguns dados preliminares nas redes sociais do Parenting Science, os dados dos pós-graduandos, e nós vimos que, de fato, né, esse momento está afetando a carreira de todos, só que o impacto acaba sendo muito maior para as pós-graduandas, né, que são mulheres e mães, porque elas têm uma carga de trabalho doméstico e de cuidados com os filhos que é muito maior do que aquelas que não têm filhos, ou mesmo que os homens que têm filhos, por essa questão que a gente sabe, né? Acaba que o cuidado é atribuído mais à mulher, e além do cuidado ser tradicionalmente mais atribuído à mulher, a gente também notou muitos nos depoimentos das mulheres que falavam sobre o tema que, por mais que a gente tenha famílias onde existe uma organização muito clara de divisão de cuidados, eu tenho o turno que eu cuido do meu filho, o marido tem o turno que é ele que cuida, a carga cognitiva sobre a mulher é muito maior, né? Geralmente as crianças
quando estão numa situação que elas precisam de ajuda, elas têm uma tendência maior a chamar a mãe do que a chamar o pai, né? Então, isso não é uma regra, mas é algo que a gente tem observado bastante. E a gente está finalizando agora no Parent a análise geral dos dados, né? A gente tem mais de 3.000 questionários respondidos, né? E pretende até o final dessa semana estar encaminhando isso para já divulgar os dados de uma forma mais ampla. E quais as alternativas para minimizar um pouco dessa realidade dentro dessa jornada acadêmica dessas mulheres cientistas? Esse é o principal objetivo, né? Que esses dados possam servir de subsídio para que políticas possam ser pensadas, né, para tentar mitigar esses efeitos que a gente acaba observando. Diversas agências de fomento e universidades, inclusive a Unipampa, passaram a considerar a licença maternidade quando olham e avaliam o currículo de mulheres. Então, se a gente olhar hoje, por exemplo, na Unipampa, existe uma política institucional de considerar a análise de um ano a mais no currículo das mulheres que têm filho, que tiveram filhos e estiveram, portanto, em licença maternidade durante o período de análise, para poder fazer uma comparação mais justa entre os pares, né? Esse é um passo essencial, mas ele também não resolve todos os problemas, né? Justamente porque tem essa carga cognitiva, a maternidade carrega consigo alguns impactos, que é uma coisa que a gente costuma dizer, né? Por mais que a gente fale um impacto negativo sobre a produtividade da mulher cientista, a gente não está dizendo que a maternidade é algo negativo. Pelo contrário, né? A maternidade é algo extremamente positivo e eu tenho certeza que a maior parte das mulheres cientistas que são mães nem ousam fazer essa comparação, né, em questão de benefício e tudo mais. Mas é importante que a gente considere para ter realmente mais mulheres na ciência, para ter grupos de pesquisa mais diversificados, porque a gente sabe que isso também impacta na qualidade da ciência que é produzida, né? Já tem trabalhos mostrando que grupos mais diversificados fazem uma ciência melhor, né, com mais olhares, com backgrounds diferentes. Então, uma das coisas que é importante que sejam considerados é a avaliação do currículo, né, que seja considerado que houve aquele tempo, no caso da licença maternidade, ou que durante a pandemia essa mulher estava com seu filho em casa, então é diferente eu comparar, né, com um homem que não tem filhos, ou mesmo com um homem que tem filhos, já que a gente tem dados que mostram que o impacto é maior para mulheres que são mães. Outro aspecto que é importante e que pode ajudar nisso é a prorrogação de prazos, que muitas agências também estão fazendo. Quando a gente tem um edital, tem um apoio financeiro, a gente tem um prazo para enviar relatórios. E várias agências de fomento já prorrogaram esses prazos. Eu não tenho condições de fazer um relatório hoje, se o meu filho está em aula online, eu tenho que ajudar ele a entender algum conteúdo de matemática. Então, acaba que isso, se eu não cumprir um prazo, eu não posso mais concorrer a nenhum edital naquela agência. Então, isso está sendo considerado também. Essa prorrogação de prazos, essa análise por um tempo mais amplo do currículo, são questões bem importantes. Então, eu agradeço a professora pela conversa e você acompanhe o Unipamp Entrevista pelas redes sociais da universidade. Até logo!